anos 50 marcariam a história como os anos dourados. Uma década de avanços tecnológicos com evidentes implicações sociais. Os Estados Unidos, o grande vitorioso da Segunda Guerra Mundial, se consagravam como modelo a ser seguido de prosperidade e confiança. O aumento da produção e do consumo fez com que as propagandas invadissem a rádio e a recém-chegada televisão. Hollywood começou a ditar os padrões de comportamento, moda e beleza. A partir de um determinado momento, o jurado, a gente vai notar que ele começa a fazer uma propaganda agressiva de venda dos seus imóveis. Mas agressiva no sentido assim, de buscar um pano de fundo para as suas obras, ou seja, a sua arquitetura, inclusive, vai refletir muito do que acontecia no cinema, né? A arquitetura dele transparece valores, por exemplo, da classe média americana, desse American Way of Life que estava se expandindo na época, cenários hollywoodianos, uma pegada de Miami, enfim. Mas também tinha um lado que se pode enxergar ali, que é esse lado mais brejeiro, as cores da Tarsila, o rosa, o azul, o amarelo, o caipirinha da Tarsila, de alguma forma está ali presente também. Na verdade, o que o Artacho fazia era uma grande salada, uma grande geleia de tudo. Ele era um grande liquidificador, onde ele colocava uma série de influências e misturava tudo aquilo e devolvia como um produto arquitetônico, né? Na verdade, talvez ele tenha sido o primeiro anunciante da geleia geral brasileira. Jurado investiu pesado na promoção de seus edifícios. Contratou agência de publicidade para promover seus empreendimentos, produziu catálogos luxuosos, promoveu eventos com a participação de artistas a cada novo lançamento, publicou anúncios nas páginas dos principais jornais e revistas de arquitetura, patrocinou a coluna Arquitetura e Urbanismo do Diário da Noite e do Teatro Monções na extinta TV Tupi. Ao mesmo tempo em que promovia grandes campanhas publicitárias, Jurado investia na construção de um ideal de conforto e de bem morar. Nesse momento, a arquitetura de Jurado passou mais do que nunca a materializar esses anseios de uma classe média consumidora fascinada pelo mundo do cinema e do American Way of Life. Signos super populares, né, que é aquela coisa do cinema, de Hollywood, da suntuosidade que vinha no cinema americano e tal, e aí ele vendia isso como uma coisa fina, né? E quem era fino ou se achava fino mesmo, não gostava desse negócio, né? Porque era era trazer enfim, era trazer um público não tão bem-vindo para os ambientes da verdadeira elite. É no edifício Cinderela, em 1956, que se cristalizou o que seria, de agora em diante, o estilo de Jurado. Com isso tudo, né, com esse grande bolo de coisa, com essa grande mistura que ele fazia, surgiu o resultado, né, que são aquela confusão de fachada, né, que a gente nota nos edifícios dele, né, todas recortadas, desenhadas, aquelas pastilhas colocadas em sancas, em curva, etc. Quer dizer, uma coisa tão esmerada, né? Trazer esse colorido, essas cores fortes para um prédio que vai rasgar um bairro e absolutamente atrair todos os olhares, né? Criar uma cobertura cinematográficas com salões de festas que representam o sonho americano, o American Dream, a coisa da classe média alta e da classe alta de ascender e de morar num prédio extraordinário.
alta visibilidade alcançada, os empreendimentos de Artacho Jurado começaram a alcançar um estrondoso sucesso comercial. E seus apartamentos, vendidos na planta a preço de custo, esgotaram-se em poucos dias. O que é bacana a gente conceituar no Viadutos, pela grandiosidade dele, é que ele foi um edifício-cidade. Ele vai cair dentro desse conceito de edifício-cidade, como é o caso do edifício do Conjunto Nacional. E se a gente for contabilizar o número de pessoas que frequentam aquele prédio, tem muitas cidades no Brasil que não tem o número de pessoas, assim como o Viadutos também, né? Que tem esses edifícios. Então, o Jurado estava inserido nesse conceito dos edifícios cidade, né? Assistia muitos filmes brasileiros, eu via todos. E um dia passou lá Senda do Crime, com o Miro Czerny, que era um policial passado em São Paulo. E eu lembro que a última cena era uma perseguição por um prédio ainda em construção, que terminava num imenso saguão, que é hoje aquele, não sei se o salão de festas do edifício Viaduto, que eu depois descobri. E eu falei, nossa, cada prédio que tem em São Paulo... É um edifício de 26 andares, coroado, né, com um enorme terraço e um salão de festas, né, uma varanda, né, um salão de festas absolutamente gigantesco, onde você tem, dando a volta nele todo, você tem uma visão de 360 graus da cidade de São Paulo, você vê todos os lados da cidade de São Paulo, é uma coisa extraordinária. Esse prédio teve um lançamento estrondoso, né? Inclusive as vendas eram feitas por telefone, em uma semana ele foi liquidado, ou seja, as pessoas compravam como investimento para locação. E o Jurado, preocupado também ainda, né, com a parte do marketing e até com a redução do custo desses apartamentos na parte de condomínio, ele instalou um letreiro gigantesco, né, que por um lado ele não tinha uma arquitetura assim muito vistosa, etc. Em termos de implantação, o Artacho Jurado era realmente um fenômeno. Estava traçada a rota segura dos bons negócios. O Artacho não é um construtor, ele é um empreendedor.